Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, prestem muita atenção no que vou lhes dizer. Muitos pastores e teólogos embelezam, enaltecem sobremaneira a cruz em detrimento de Jesus, o Cristo, aquele que foi crucificado, usando exageradamente a metáfora e a metonímia, confundindo muitos cristãos que não têm conhecimento dessas duas figuras de linguagem. E isso começou a acontecer com mais frequência de uns anos para cá. E agora parece que virou moda. O que é metáfora e o que é metonímia? Prestem atenção. A metáfora substitui uma linguagem literal por uma linguagem figurada. Permitam-me repetir novamente. A metáfora substitui uma linguagem literal por uma linguagem figurada. Prestem atenção em alguns exemplos. A expressão bíblica, abre aspas, carregar a cruz, fecha aspas, é uma metáfora. A cruz física, que representa dor, morte, no contexto bíblico, é transferida para um plano figurado, significando assumir o compromisso com valores cristãos, renunciar às vontades egoístas e enfrentar as dificuldades com amor e persistência, e se preciso for, até morrer por amor ao Evangelho, como aconteceu com os discípulos. Margarida é uma gata. É uma metáfora. A beleza de Margarida está sendo comparada com a beleza de uma gata. Palavra da cruz, ou mensagem da cruz, duas expressões usadas pelo apóstolo Paulo. É uma metonímia, apesar de conter elementos que também funcionam como metáfora ou símbolo. A mensagem da cruz, ou a palavra da cruz, refere-se à mensagem sobre a crucificação de Jesus, que é o seu sacrifício expiatório na cruz. Ou que foi o seu sacrifício expiatório na cruz. A cruz, objeto físico inanimado, não tem capacidade intelectual para ensinar, falar, explicar. A metonímia é uma figura de linguagem em que se utiliza um termo no lugar do outro. Permitam-me repetir novamente. A metonímia é uma figura de linguagem em que se utiliza um termo no lugar do outro. A metáfora e a metonímia, às vezes, estão tão intrinsecamente ligadas que não dá para sabermos a diferença. Exemplos.
quero ter o meu próprio teto. O termo teto quero ter o meu próprio teto. É uma metonímia. O termo teto, que é uma parte da casa, que é a parte de cima, é utilizado no lugar da casa inteira. Consegui comprar uma televisão com o meu suor. A palavra suor refere-se à palavra trabalho. É uma metonímia. Gloriar-me na cruz de Cristo. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. É uma metonímia, mas possui uma forte ligação metafórica. Trata-se de um uso metanímico, onde o instrumento de morte, cruz, não é o objeto de glória em si, mas o instrumento que representa o sacrifício expiatório de Jesus na cruz. Vou repetir. Trata-se de um uso metanímico, onde o instrumento de morte não é o objeto de glória em si, mas o instrumento que representa o sacrifício expiatório de Jesus. Eu acredito que estão entendendo. O apóstolo Paulo quis dar uma enfeitada e acabou confundindo muitos cristãos daquela época e de hoje. É exatamente isso. O apóstolo Paulo quis dar uma enfeitada e acabou confundindo muitos cristãos naquela época e ainda hoje. É por isso que o apóstolo Pedro disse que há nas cartas do apóstolo Paulo pontos ou coisas difíceis de entender que os indoutos e inconstantes distorcem para a própria condenação deles. O apóstolo Paulo poderia ter dito: eu me glorio, eu me orgulho no sacrifício de Jesus na cruz. Porque esse sacrifício nos reconciliou com Deus, dando-nos uma segunda chance. Senão, todos nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Acabou. O pastor Hernandes Dias Lopes tem uma mensagem com o título As 7 Palavras da Cruz. É uma metonímia. Ocorre a substituição de um termo por outro. A cruz não parla, a cruz não fala. Ele poderia ter dito as 7 últimas palavras de Jesus na cruz. Pela cruz nos reconciliou com Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. É uma metonímia com forte efeito metafórico. A cruz em si não reconcilia, mas o que aconteceu nela, a morte sacrificial, é o que produziu a reconciliação. Entenderam? O famoso teólogo anglicano John Stott escreveu:
A cruz nos ensina a aceitar injúrias, a amar os inimigos e deixar o resto por conta de Deus. Esse enunciado é uma metáfora. Como já disse, a metáfora substitui uma linguagem literal por uma linguagem figurada. A cruz, um objeto físico, inanimado, e um instrumento de suplício, de morte, não tem condições de nos ensinar absolutamente nada. John Stott está dizendo que o sacrifício expiatório de Jesus na cruz nos ensina a aceitar injúrias, a amar os inimigos e deixar o resto nas mãos de Deus. Ele omite o sacrifício de Jesus na cruz e enaltece a cruz, que é uma figura. É por isso que eu disse que a metáfora substitui a linguagem literal por uma linguagem figurada, deixando os indoutos, que não têm conhecimento dessas figuras de linguagem, confusos. O pastor Hernandes Dias Lopes disse: a cruz é o palco do amor de Deus. É uma metáfora. Meus queridos irmãos e amigos, o grande e maravilhoso palco do amor de Deus foi o trono celestial, onde Deus, o Todo-Poderoso, elaborou o plano de salvação, mostrando seu incondicional amor para com a humanidade. O pastor Hernandes Dias Lopes deveria ter dito, para não confundir os indoutos, Jesus, através de sua morte expiatória na cruz, mostrou seu grande amor pela humanidade. Como já disse, a metáfora substitui a linguagem literal por uma linguagem figurada. Meus queridos irmãos e amigos, prestem atenção, acontece que muitos cristãos que não têm conhecimento dessas figuras de linguagem, metáfora e metonímia, acabam interpretando essas figuras de linguagem, metáfora e metonímia literalmente. Essas figuras de linguagem devem ser usadas de uma maneira responsável para não confundir ninguém ou dar margem a outra interpretação. Por quê? Porque as figuras de linguagem, metonímia, metáfora, dão ênfase, expressividade e enriquece a comunicação. Essas figuras de linguagem, dentro do contexto bíblico, devem dar ênfase, expressividade e enriquecer a grandeza de Deus, que nos amou incondicionalmente, e também o sacrifício expiatório de Jesus, o Cristo, na cruz, e não para enaltecer, e não para a autossuficiência e superioridade de um objeto ou instrumento de morte como a cruz. Entenderam? Essas duas figuras de linguagem
dentro do contexto bíblico, devem dar ênfase, expressividade e enriquecer a grandeza de Deus, que nos amou incondicionalmente, e também o sacrifício expiatório de Jesus na cruz, e não para a autossuficiência ou superioridade de um objeto ou instrumento de morte como a cruz. Quando o apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 3:16, diz que há nas cartas do apóstolo Paulo pontos ou coisas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes distorcem para a própria condenação deles, está dizendo que a base da distorção mencionada aqui está relacionada à falta de entendimento. Mas o texto sugere que vai além de uma simples dificuldade cognitiva. O texto diz que é uma questão também de imaturidade espiritual e má intenção. O texto diz que é uma questão também de imaturidade espiritual e má intenção. Os inconstantes, que são aqueles que têm uma instabilidade de caráter, não têm firmeza doutrinária, com intenções dúbias. Esses inconstantes manipulam o texto para acomodar seus próprios desejos ou heresias. Os mal intencionados são aqueles que distorcem para a própria destruição deles e forçam a interpretação para se adequar ao erro. Meus queridos irmãos e amigos, são 3 os motivos pelo qual não devemos enaltecer, embelezar e colocar cruzes dentro dos templos. Eu vou repetir. São três os motivos pelo qual não devemos enaltecer, embelezar e colocar cruzes dentro dos templos. Primeiro motivo pelo qual não devemos colocar cruzes dentro dos templos. Primeiro motivo pelo qual não devemos colocar cruzes dentro dos templos. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, citando um versículo que está lá no livro de Deuteronômio 21, 23, disse, abre aspas, Cristo nos amou, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro ou numa cruz, fecha aspas. Ora, aquele que fosse crucificado era maldito. Por quê? Porque o instrumento de morte utilizado era maldito. Jesus o Cristo se fez maldição por nós, porque foi morto num instrumento de morte considerado maldito. Entenderam?
Segundo motivo pelo qual não devemos colocar cruzes dentro dos templos. Segundo motivo pelo qual não devemos colocar cruzes dentro dos templos. A cruz é um símbolo do deus Sol babilônico chamado Tamuz, que muitos chamam de Messias babilônico. A cruz é símbolo, não do cristianismo. A cruz é símbolo do deus Sol babilônico chamado Tamuz, que muitos chamam de Messias babilônico. São muitas as fontes históricas, arqueológicas e de estudos sobre simbolismo confiáveis falando sobre isso. Eu vou repetir. São muitas as fontes históricas, arqueológicas e de estudos sobre simbolismo confiáveis falando sobre isso. Vejamos algumas fontes. O Dicionário Expositivo de Palavras do Novo Testamento de William Edwin Finney, estudioso bíblico, teólogo e escritor inglês, que nasceu em 1873 e faleceu em 1949, na página 246, escreveu, abre aspas, a forma da cruz de duas vigas, como aquela que crucificaram Jesus, teve sua origem na Caldeia, Babilônia, e foi usada como símbolo do deus Sol Tamuz naquele país e em terras adjacentes, inclusive no Egito. Deu para entender? Albert William Burling, que nasceu em 1837 e faleceu em 1943, escritor com mais de 10 livros publicados, clérigo anglicano e professor de estudos bíblicos, no livro The Companion Bible, a Bíblia Companheira, escreveu, abre aspas, cruzes eram usadas como símbolo do deus Sol babilônico, apêndice 172, fecha aspas. John Garnier, no livro Adoração dos Mortos, livro publicado originalmente em 1909, e é uma obra de pesquisa histórica e teológica que explora as raízes da idolatria pagã, na página 226 escreveu, abre aspas, a cruz, na forma ansata, era carregada nas mãos dos sacerdotes egípcios e reis pontífices como símbolo de autoridade como sacerdote do Deus Sol. Fecha aspas. No livro The No Christian Cross, a Bíblia não cristã, escrita em 1896, de John Dan Parson, escritor inglês, autor de vários livros, entre as páginas 133 e 141, onde questiona por que a cruz, sendo um símbolo associado a crenças pagãs e a divindades em culturas antigas, foi adotada pelo cristianismo, ele questiona isso, escreveu, abre aspas,
usavam-se cruzes como símbolo do deus babilônico. A cruz não é de origem cristã. Fecha aspas. John Fletcher Hurst, bispo da Igreja Metodista Episcopal Americana, historiador e educador, que viveu em 1834 e faleceu em 1903, na sua obra Short History of the Christian Church, Breve História da Igreja Cristã, página 366, volume 1, escreveu, abre aspas, a igreja primitiva ou apostólica não usava crucifixo e nenhuma representação material da cruz, fecha aspas. Jean Campbell Cooper, escritora britânica, autora de vários livros, conferencista e autoridade nos campos da filosofia, religiões comparadas e simbolismo, em sua obra Enciclopédia Ilustrada de Símbolos Tradicionais, publicada originalmente em 1978, diz que o emblema Shiró, as duas primeiras letras da palavra Cristo em grego, que significa Messias, colocado por Constantino I nos escudos dos soldados, após o sonho que teve, também é um emblema do deus Sol babilônico Tamuz, que representa o poder cósmico e a autoridade divina. William Wood Seymour, autor de vários livros, no livro The Cross Tradition, History and Art, que é conhecido por compilar minuciosamente o uso da cruz como símbolo pagão de adoração solar e de divindade orientais, muito antes do cristianismo, diz que o rei Sol, Tamuz, o Messias babilônico, tinha como símbolo a cruz de duas vigas, inicial do seu nome. E usava também uma faixa na cabeça, coberta de cruzes. O Dicionário de Unger, publicado pela Sociedade Bíblica Brasileira, que é uma obra conhecida pelo seu rigor acadêmico e abordagem conservadora, diz que a cruz era amplamente conhecida nos tempos pré-cristãos como emblema de um símbolo pagão bem-sucedido. Meus queridos irmãos e amigos, são muitas as fontes históricas, arqueológicas, confiáveis, falando que a cruz era um símbolo pagão e também símbolo do deus Sol, Tamuz. Procurem nos outros 4 estudos que postamos. Nesses outros 4 estudos que postamos, tem outras fontes históricas. Terceiro motivo pelo qual não devemos colocar cruzes dentro dos templos. Terceiro motivo pelo qual não devemos colocar cruzes dentro dos templos. A cruz foi um instrumento de morte
adotada pelos romanos durante mais de 500 anos, que tirou a vida de Jesus o Cristo e de milhares de pessoas. Todo instrumento de morte é maldito, abominável, não é verdade? Não é verdade? Não tem como resignificarmos um instrumento de morte. Vou repetir, não tem como resignificarmos um instrumento de morte. Não há na Bíblia nenhum versículo falando sobre a resignificação da cruz. Não há. São conclusões teológicas. Exatamente isso, são conclusões teológicas. E existem muitas conclusões teológicas que não estão de acordo com a palavra de Deus, que são aberrações teológicas. As expressões metafóricas e metonímicas não têm nada a ver com a resignificação da cruz. Meus queridos irmãos, estamos terminando. George Hawkins Pember, teólogo e erudito inglês, autor de vários livros, que viveu de 1837 a 1910, escreveu, abre aspas, preste atenção no que George Hawkins Pember escreveu, abre aspas. Por quê? Porque um instrumento de madeira, no qual Satanás destruiu a vida humana de Jesus, deveria ser venerado, adorado e designado como o símbolo, sinal sobre o povo de Deus. Por quê? Por quê? E continua George Hawkins Pember dizendo, abre aspas, se um parente chegado ou um amigo íntimo fosse assassinado, guardaríamos a arma usada em ato tão vil, e íamos venerar, marcar sobre nós e sobre todos que o amavam sua forma. Fecha aspas. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, a cruz não é um símbolo de fé, esperança, vitória e muito menos símbolo do cristianismo. Como já disse, são conclusões teológicas. E existem muitas conclusões teológicas que não estão de acordo com a palavra de Deus, que são, na verdade, aberrações teológicas. Não existe na Bíblia nenhum versículo dizendo ou falando sobre a resignificação da cruz. A cruz é um instrumento de morte e símbolo do deus Sol babilônico chamado Tamuz. Não tem como resignificarmos um instrumento de morte e um símbolo de um deus pagão babilônico. Isso é surreal. É um absurdo elevado ao quadrado. Meus queridos irmãos e amigos, apresentamos 5 sérios estudos sobre a origem e história da cruz. Estudem para não serem enganados. As fontes históricas, arqueológicas, são fidedignas, confiáveis. Contra fatos não há argumentos.
Quem convence é o Espírito Santo de Deus e fatos fidedignos. Fiquem com Deus, um grande e carinhoso abraço.